me chamo Naylor, tenho 22 anos, moro em Itatiba, sou artista visual, artista digital, designer e ilustrador, e dono da conta @NaylorPaiva. Oi, meu nome é Eduardo, eu tenho 23 anos, eu sou itatibense, trabalho com artes visuais, fotografia e mostro os meus trabalhos numa conta no Instagram chamada @abstrato. E aqui nesse edital a gente vai ter 2 pontos específicos. Primeiro a gente vai passar pela história da arte, passar pelos principais movimentos artísticos através da humanidade aí que aconteceram. E depois a gente vai discutir um pouquinho a questão da arte realista, da técnica realista, né? Como isso influenciou a gente, e um pouquinho da nossa visão sobre, né? Mas começando com a história da arte. A gente começa lá por volta de 30 mil anos antes de Cristo com a arte rupestre. Aquela arte que era feita nas cavernas, nas paredes das cavernas, né? A arte rupestre, ela era feita com pó, né? Que era produzido a partir de alguns minerais. E essas imagens que eram feitas nas paredes das cavernas representavam principalmente cenas de caças, animais, cenas de danças, e acredita-se que eram feitas para fins ritualísticos. Além das pinturas, nesse período, existiu também a criação de objetos e pequenas esculturas, né? A arte nesse período, ela não tinha um propósito contemplativo. Como eu disse, ela era feita com fins ritualísticos, fins ligados à espiritualidade e ao utilitarismo. Sabe, uma das principais uma das principais características da arte rupestre era esse naturalismo que existia nas pinturas, né? Eram as pessoas tentando representar o objeto observado de maneira mais real possível. Bom, depois disso a gente tem a arte egípcia. Uma das civilizações de maior importância na antiguidade foi a do Egito, o Egito Antigo. Foi uma civilização que tinha uma organização social e cultural muito bem elaborada. A questão espiritual, a questão religiosa, ela tinha uma enorme importância para a sociedade. Isso refletia no âmbito social e também no âmbito artístico. Por exemplo, as tumbas onde ficavam os mortos, né, as pessoas que eram mumificadas nessa civilização, as tumbas eram todas decoradas, porque acreditava-se que essa decoração, essa arte em toda a tumba, né, ela ajudava a passagem da alma sair, sabe? A arte ajudava a alma a sair do corpo físico e chegar ao plano superior, ao plano espiritual. A arte, ela tinha esse intuito de ajudar a alma a chegar no plano superior. Então, né, a arte, a expressão, ela tinha um teor espiritual fortíssimo. E a arte egípcia, ela tinha regras muito fortes, era uma arte muito regrada, né? Questão de padronização. E a principal regra da pintura egípcia é chamada de regra da frontalidade, onde a personagem, né, a pessoa no desenho, a pessoa simbolizada, ela é mostrada com o torso para frente, a cabeça e as pernas de lado. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a arte grega. Como a gente acabou de ver, a arte egípcia ela é muito mais ligada ao espírito, à fé, ao endeusamento das coisas. Agora, na arte grega, o rumo da arte muda um pouquinho e a gente começa a se ligar mais à inteligência, mas também ao que esses deuses, essas divindades trazem para as pessoas, só que com um loco na inteligência. Onde a gente pode dizer que a arte grega ela representa os prazeres carnais, os prazeres da vida, aquele endeusamento dos templos, das festas que os gregos faziam e afins. Já na representação da arte, eles tinham uma sincronia muito forte, era uma harmonia tanto nas esculturas quanto nos desenhos, tudo era muito bem arquitetado entre cores, entre objetos, entre templos que eram construídos, estátuas enormes que eram levantadas. E aí então a gente parte um pouco para falar sobre a arte romana, que gregos e romanos, né, ali estão praticamente juntos quando a gente pega essa timeline histórica de estudo, e a gente consegue enxergar que já na arte romana a gente tem muita influência da arte etrusca, que era uma arte mais popular que retratava o cotidiano das pessoas. E também com uma influência um pouco da cultura greco-helenística, que expressava e endeusava esse ideal de beleza. Essa beleza perfeita, inalcançável, que
era colocada como um endeusamento das questões. Quando a gente fala dos artistas romanos, principalmente no setor de pintura, a gente acaba colocando eles numa característica artística geral de um setor de realismo, que eles retratavam muito essas cenas do cotidiano, como eu acabei de dizer. Então, eles se atrelavam muito ao que é real e idealizavam essa beleza do irreal, ou às vezes até do real, por conta dos jogos que existiam, por conta das Olimpíadas. Então, as pessoas elas tinham um corpo muito mais musculoso, muito mais magro, por assim dizer, nesse padrão de beleza. Não como é hoje, ou sim como é hoje, é muito parecido ainda. Mas nós podemos enxergar essa semelhança do setor do realismo na arte, que veio se antecedendo nesse setor romano, sabe? Nessa questão romana, nessa arte romana. E eles também usavam muito a imaginação, eles idealizavam templos, eles idealizavam pessoas perfeitas, seres humanos assim esculturalmente perfeitos, e acabavam atrelando isso à realidade. Em seguida a gente vem para a arte paleocristã. A arte paleocristã foi a arte que começou a ser produzida um pouco depois da morte de Jesus Cristo. São manifestações artísticas produzidas por cristãos que logo após a morte de Jesus Cristo passaram a pregar a palavra dele de uma forma muito forte. Foi um momento também que se conquistou muitos discípulos, né, a fé cristã. Entretanto, foi um período que o Império Romano não permitia, né, essa pregação acerca de Jesus Cristo. E então era uma arte que foi produzida em locais escondidos. Bons exemplos disso foram as catacumbas, que eram locais onde os mortos eram enterrados, locais escondidos. E a arte paleocristã foi muito produzida nesses locais, né? Em relação ao teor, ao conteúdo simbólico das artes, eram artes simples, não eram muito elaboradas. Elas retratavam principalmente cenas de adoração a Jesus, cenas de fé. Agora, já na Idade Média, temos a arte gótica, que foi uma arte que se manifestou na Baixa Idade Média, lá por volta do século XII. Denominada de arte das catedrais, a arte gótica foi uma arte que se deu muito nas cidades, porque foi um período onde as cidades começaram a crescer por conta do comércio, né? Foi aí onde começou a existir o comércio. Ela se deu principalmente na arquitetura e na escultura. A questão da pintura, a questão do desenho, ela veio um pouquinho mais tarde, e ela se dava principalmente nos vitrais e nos manuscritos. Mas de forma geral, ela tinha como principal ponto o simbolismo e o naturalismo religioso. Os vitrais, enfim, eles tinham como principal objetivo emocionar o espectador e ensinar um pouco sobre a religião católica. Eram vitrais muito coloridos, feitos com vários pedaços de vidro colorido e unido por chumbo. Em relação à pintura, elas se deram de forma mais autônoma nas iluminuras dos manuscritos. Era muito comum nessas artes a substituição da luz por um aspecto dourado e figuras religiosas com pouco volume, mais chapadas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a arte renascentista. Ela nasceu na Itália, por volta do século XV, em Florença, e ela foi se estendendo até os anos de 1400, só que os seus ideais eles perduraram por tanto tempo nesse ideal de esteticamente bonito, esteticamente europeu, que a gente tem até hoje um ideal de que a arte renascentista é um período muito bonito, é um período muito perfeito. E realmente eu sou fã do período renascentista, mas eu acho que tem algumas questões que precisam ser levadas em consideração nesse período. Por exemplo, falando no quesito arte, a gente tinha muita utilização do preto e do branco, do claro e do escuro. Sabe? Eram muito coloridas as artes, eu falei preto no branco para simbolizar esse ideal de iluminação. Eles já começaram a trazer um pouco da iluminação dentro da arte. Então eles trabalhavam com perspectiva, tanto de profundidade, quanto de raso, quanto de imersão dentro dessas artes. E eles também trabalhavam com esses ideais de contraste. Então os contrastes acabavam trazendo uma imersão maior para a pessoa que observava nesse período renascentista. E agora nós temos um ponto-chave da questão, que o artista e o observador eles não se enxergam mais como simplesmente os observadores, né? Como simplesmente os apreciadores da arte que foi criada e foi criado por Deus. Eles estão se enxergando como criadores da arte. Eles estão realmente engajando o seu próprio meio na arte, o que, obviamente,
causou um rebuliço e algumas questões tiveram que ser atreladas ao cristianismo, a figura de Deus, a imagem do perfeito. E aí nós temos o contraste com a geometria, com a matemática, que também era muito utilizada nessa época, porque a perfeição ela não tinha que ser só visual, ela tinha que ser simetria, né? Porque quando a gente fala em perfeição visual, a gente pode estar falando de cor, de profundidade, de traço, mas quando a gente fala de matemática, é questão geométrica mesmo, é uma questão de isso ser igual a isso, sabe? E claramente não é igual, mas isso tinha que ser igual a isso. E daí nós também temos um momento muito ímpar dentro desse período renascentista, de que as pinturas a óleo começaram a ser utilizadas. Então a gente reconhece muitos artistas na história do período renascentista que tiveram problemas respiratórios, problemas de pele, ou até mesmo problemas de visão por conta do uso da tinta a óleo, que por conta do seu solvente acabava sendo muito forte esse cheiro, e o que ocasionava problemas de saúde nas pessoas que pintavam. E eram obras assim que demoravam séculos para secar. Eu falo séculos, mas eu quero dizer um longo período, não tecnicamente um século. Mas é um material, é uma tinta muito peculiar de se mexer, sabe? Ela acaba sendo um pouco complicada de se manusear. Agora a gente entra um pouquinho na história da arte barroca, que em contrapartida da obra renascentista e de todo o seu ideal, a gente já tem uma visão muito mais íntima, muito mais social e particular de cada um, digamos assim. E um ideal muito forte dentro da obra barroca é essa questão do puritano, do correto, por conta de ter justamente utilizado como catalisadora a Igreja Católica e sua expansão nas Américas e na Europa. Porém, não levando em consideração toda essa questão de abrangência da Igreja Católica e toda a sua história, nós podemos enxergar que no quesito arte, no quesito beleza, a arte barroca ela é um dos períodos mais bonitos da arte, e não falo isso porque eu acho bonito, mas é um período que se atrela a muitas técnicas, é um período muito complicado. Era extremamente geométrico, extremamente simétrico, extremamente bem trabalhados, era uma riqueza de detalhes enorme, cores sendo utilizadas, murais gigantes, murais pequenos, esculturas, pinturas, construções, tudo era muito grande, tudo era para impressionar, era para trazer essa grandeza à tona. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a utilização de tons mais escuros, de tons mais intimistas, porque ela foi tão grande, ela foi tão grande não só pelo seu alcance, não só pelo seu tamanho, não só pela sua construção, mas também pelo impacto que ela teve na vida das pessoas. Porque, afinal, a arte ali, a partir desse período, ela já começou a ter um significado mais humano, não um significado mais de observatório, sabe? De você ir e acabar se encontrando com um objeto artístico e você ter uma imagem e levar aquilo como apenas um objeto artístico. No período renascentista, quando o homem colocou a sua visão e colocou-se como obra divina criadora por Deus, que recria a sua própria perfeição, a gente começa a ter uma questão de imersão, de a arte é minha, a arte ela não é me dada, ela saiu de mim. Então, no período barroco, a gente começa a enxergar esses tons mais escuros, essas imagens mais bem trabalhadas do real, se atrelando muito ao realismo também, trazendo essa imersão proposta para o observador, aonde ele enxerga em esculturas traços como traços de tecido nos braços, traços de cabelo, íris dos olhos, e na pintura também, com retratações de iluminação, profundidade, lógico, nos tons mais terrosos, mais escuros, mais íntimos e que incomodavam também um pouco essa toda iluminação. E aí, para quebrar um pouco esse paradigma do escuro, eles começaram a utilizar a questão do ouro, do dourado, que trazia esse ideal de riqueza, esse ideal de igreja católica rica e também de artistas que pintavam para grandes igrejas ou para grandes centros
de riqueza, de que a arte era rica. Mas nós também temos um viés dentro da arte barroca que fala sobre o emocional se sobrepor ao racional. A gente tinha essas forças antagônicas, essas questões controversas, que falavam, por exemplo, de Deus e o diabo, de bem e de mal, do amor e da dor, da depressão e da felicidade. Então era tudo muito retratado nessa dualidade. Temos também a arte rococó, que foi uma arte com total intuito decorativo. Ela prosperou na Europa durante todo o século XVIII. É um estilo que caracteriza-se por uso de conchas e flores. O rococó pode ser considerado como uma reação à aristocracia e à burguesia francesa por conta da suntuosidade do barroco tradicional. Considerado por alguns como uma versão profana do barroco, o rococó caracteriza-se principalmente pela utilização de linhas em formato de concha. Ele abandona aquelas linhas mais retorcidas do barroco e emprega linhas mais leves, mais sutis, mais delicadas, que podem ser vistas facilmente em decorações de interiores. As obras desse movimento possuem texturas mais leves, que buscam expressar o teor lúdico e mudando da vida. Existe uma preferência por temas leves e sentimentais relacionadas ao cotidiano, recheadas de alegorias mitológicas e temas pastoris. Os ambientes são luxuosos, como jardins e parques, e retratam muitas vezes cenas eróticas ou sensuais. O neoclassicismo surgiu na Europa por volta do século XVIII e permaneceu até meados do século XIX. Ele recebe esse nome por conta de puxar e trazer de volta ideais clássicos. É um movimento que também faz uma oposição ao barroco. Ele vai contra essa complexidade, esse exagero e esse rebuscamento que o barroco trazia até então. Ele surge de um período histórico muito importante. Ele surge pós-Revolução Francesa, ele surge no início da Revolução Industrial e no período que ficou conhecido como a Era da Razão, a Era do Iluminismo. A arte neoclassicista traz como características a valorização do passado histórico, a influência da arte clássica greco-romana, a base nas ideias iluministas, a oposição ao barroco e ao rococó, temas mitológicos e cotidianos, a beleza estética, a harmonia, a simplicidade e o equilíbrio das formas, o uso da proporção e da clareza e a imitação da natureza. Tem forte inspiração na arte greco-romana, na arte renascentista e na arte realista. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o romantismo, que veio inovando a história da arte. E ao mesmo tempo que inovando, hoje eu consigo enxergar, e a maioria dos historiadores também, como um viés egocêntrico, com um viés de troca de valores. Foi um período onde o egocentrismo foi muito presente na arte. O indivíduo, ele se encarava como o centro do mundo. Então, ele estava sendo retratado como se ele fosse a única questão que importa, que também retratava muito a questão do nacionalismo. Muito do que tinha o poder sobre as pessoas, do que cercava as pessoas. Querendo ou não, a gente pode colocar o nacionalismo nesse setor. Eles idealizavam muito a questão do amor inalcançável, do amor jamais igualado e também do corpo da mulher, que é aí onde a mulher começa a ser mais objetificada dentro da arte. E aí a gente volta um pouquinho também com a questão do tom depressivo, dessa fuga da realidade, dessa questão de não estar atrelado ao que é inerente ao ser humano, ao que é o sociável. E aí agora, em contrapartida ao romantismo, como a gente pode estar vendo, né, que nessa timeline a gente sempre tem um movimento e depois um outro movimento artístico que sobrepõe o anterior, sendo às vezes totalmente o contrário ou só com algumas questões atreladas, voltando a arte para um outro setor, para uma outra direção. Agora já no realismo, a gente não tem a questão da exacerbação do sentimento, da depressão, da idealização de um amor inconcebível ao ser humano. A gente tem, de novo, o que é real. Então a gente começa a retratar o cotidiano, o real, ou até mesmo o que seja bonito esteticamente, mas em lugares que realmente são bonitos esteticamente, como a realidade em si, causando essa imersão de que o que existe na tela, o que existe na escultura, o que existe na construção é aquilo que é real. Então é a realidade de todos, que abrange
a maioria das pessoas. O impressionismo foi uma tendência de arte francesa que teve grande foco na pintura e foi um movimento muito importante, porque foi um movimento que fez todas as escolas europeias acontecerem. Foi um movimento que deu uma grande ressignificação para a arte no século XX. A arte impressionista, ela era feita principalmente em ambientes externos, à luz do dia, porque o principal foco do impressionismo era tentar mostrar na tela como objetos refletiam a luz solar, como a luz se dava em diversos momentos do dia. E esse foi um movimento muito importante, porque ele meio que rompeu com os padrões acadêmicos da época, né? E as principais características desse movimento é essa questão da luz, como eu já disse, o estudo da luz em diversos momentos do dia, os contornos das formas não são bem definidos, as sombras são coloridas e luminosas e existe uma mistura de tinta diretamente na tela. Agora chegamos na primeira escola europeia, o expressionismo. O expressionismo ele foi uma das primeiras vertentes da arte que visava principalmente a expressão do sentimento, a externalização dos sentimentos do artista. Sabe, foi o primeiro movimento artístico que dava foco pro subjetivo, que dava foco para aquilo que não era cotidiano, sabe, pro sentimentos e emoções do artista. O expressionismo ele não tem local e uma data definida como surgimento, mas acredita-se que surgiu na Alemanha por volta de 1905, trazendo um aspecto bem negativo, um aspecto meio avassalador do ser humano por conta do contexto da Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, como o próprio nome diz, o expressionismo ele busca externalizar processos internos, sentimentos internos, mas ele viva muito uma visão pessimista da vida. Esse movimento ele viva refletir a angústia existencialista do indivíduo alienado, por conta da sociedade moderna, da industrialização. Dessa forma, a gente pode destacar as principais características do movimento. Existe um grande contraste e intensidade de cores, uma valorização do universo psicológico, sobretudo acerca de sentimentos densos como angústia e solidão. Existe uma técnica abrupta e violenta na pintura, com grossas camadas de tinta, e uma valorização de temas sombrios e trágicos. E agora a gente já vai um pouquinho para falar um pouco sobre o fauvismo, que querendo ou não, veio no começo do século XX, trazendo totalmente também uma questão adversa ao realismo, aonde ele retratava com muitas cores, com muitos sonhos, aonde eu também posso colocar que foi esse respiro da arte. Foi essa questão de a arte chegou e ela está mostrando cores para as pessoas de novo. Tem o fauvismo como um movimento mais colorido, como um movimento mais abrangente, mas os temas eles eram muito leves, eles não traziam uma crítica ou alguma questão muito abrangente socialmente. E aí a gente já parte um pouco para o cubismo. E por que está sendo tão rápido assim? Porque foram movimentos que foram, querendo ou não, se completando. Um era o contrário do outro, se adequando a isso e se apropriando daquilo, para passar para o próximo. Um apropria o traço, o outro apropria a cor, e aí vão mudando isso conforme o tempo vai passando. São movimentos semelhantes nas suas insemelhanças. O cubismo, depois do fauvismo, que retratava essas questões de sonhos e de cores e de idealizações, ele surgiu em Paris. Ele é um movimento originário parisiense. Ele surgiu lá em torno de 1907, então já seria praticamente no começo do século XX, e ele perdurou durante muito tempo. Ele veio com essas questões mais geométricas novamente, sendo o advento, o contrário do movimento anterior, e agora a gente já se adequa muito mais ao que foi o geométrico, ao que foi o irreal. E a gente enxerga tudo isso sendo ressignificado por quê? Porque em 1907, com o começo das revoluções, com a história se mudando, o mundo se moldando na maneira na qual a gente quase conhece ele hoje, sem contar com a tecnologia, é óbvio, a gente consegue colocar que o cubismo ele veio para revolucionar a arte, porque a maneira que as pessoas viviam foi revolucionada. Então, essas imagens mais geométricas, essas imagens que faziam a semelhança a maquinários, a história, a roda, por exemplo,
a questões de social mesmo que a gente conhece hoje, elas vieram muito fortes para retratar toda essa realidade. E o cubismo se espalhou pela América, se espalhou pela Europa, se espalhou praticamente pelo mundo todo e foi muito bem aceito nessa época de revolução sociológica. No Brasil, por exemplo, a gente pode citar a Tarsila do Amaral como uma das precursoras do cubismo aqui, onde ela retratava muito as questões geométricas, as questões quadradas, redondas, triangulares e afins do cotidiano, sem a profundidade, em um plano só. A gente pode citar o Abapuru, por exemplo. O futurismo foi um movimento artístico e literário que teve como principal característica a valorização da tecnologia e da velocidade. O futurismo teve uma intensa relação com a literatura, surgindo a partir do Manifesto Futurista, que foi escrito pelo escritor e poeta italiano Filippo Tommaso. O movimento teve grande influência do abstracionismo e do cubismo. Dentre as principais características do movimento futurista podemos citar a valorização da velocidade da tecnologia, ruptura com o passado, utilização da publicidade e de tipografias, tendência de justificar a violência com o militarismo, e existem alguns pontos ideológicos que correlacionam com o fascismo. Mas o principal ponto do futurismo é essa valorização da tecnologia e da velocidade enquanto progresso técnico. Nas obras futuristas, existia a tentativa de representar o movimento da velocidade, o movimento de figuras através do espaço. O dadaísmo também fez parte das vanguardas europeias e tinha como lema a destruição também é criação. Foi o movimento propulsor do surrealista. Ele vinha como objetivo em tentar fazer as pessoas questionarem o conceito de arte e toda a realidade, por conta do período histórico que se passava também, pós-Primeira Guerra Mundial. Ele tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto, e entre todas as características podemos citar rompimento com os modelos tradicionais de arte, espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improvisação e reverência artística. Pontos com niilismo e com anarquismo também estavam em pauta. Ela tinha um teor ilógico e antirracional e buscava o caos e a desordem. Fazia uma rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, fazia também uma aversão à guerra e aos valores burgueses e fazia também uma crítica ao capitalismo e aos meios de consumo. A gente está entrando agora no surrealismo, que é onde as questões começam a se quebrar, é onde a visão começa a se revolucionar de novo e a arte toma um viés totalmente diferente do que ela tomou de ressignificação e de colocação de pessoas, de objetos e de natureza morta e afins. Ela começa a retratar o que não é real. Dessa vez, não é mais um olhar do que pegar o que não é real para retratar o real, e sim pegar o que é irreal e retratá-lo como tal. A gente pode citar, por exemplo, Salvador Dalí. Ele foi um pintor que se adequou de muitas técnicas, que se apropriou de muitas questões, e mesmo assim ele trouxe essa ideia do surrealismo, da arte abstrata, e de tudo isso muito mesclado. Se você parar para observar algumas artes de Salvador Dalí, você pode observar que o real também é retratado, mas de maneira que você consiga identificar em alguns pontos o que é real e em outros totalmente o que é irreal. Você não consegue discernir o que existe e o que não existe, ou o que possa existir dentro da arte. A partir dos traços que ele utiliza, a partir das cores que ele retrata, a partir do que ele imagina. É a cabeça do artista na tela que você está observando. E aí a gente enxerga várias bifurcações no meio de tudo isso por conta justamente da globalização. Então a arte ela toma um viés totalmente diferente de tudo que já foi colocado até aqui e ela acaba se tornando algo polifórmico e real. Ela retrata às vezes a realidade, às vezes não. Às vezes ela pode ir por um viés e se apropriar de outro viés que já tinha sido apropriado no surrealismo, que é o que a gente está tratando agora, com um viés cubista, com um viés grego, por exemplo. Isso poderia ser retratado dentro do surrealismo a partir desse ponto de globalização. Porque daí a gente já está partindo para uma nova era de arte, que foi um outro boom que a gente tem dentro da arte, que molda, querendo ou não, que a gente enxerga como arte até os dias atuais, que foi o pop art. Que a gente pode citar o Andy Warhol
como um dos precursores também dentro dessa arte. Eu não diria precursor, mas eu diria como uma das pessoas mais conhecidas dentro do pop art. E aí então, resumidamente, a gente pode falar que o pop art foi um movimento que trouxe essas questões cotidianas de novo à tona, só que com um ideal muito mais banal do que era produzido, do que era capitalizado, para ser vendido como se fosse uma peça de arte. As cores vieram muito mais vibrantes, os traços eram retratados como, por exemplo, Marilyn Monroe, que foi retratada pelo Andy Warhol em pinturas e em colagens, sabe? E as cores dela, elas eram retratadas de forma assim, de altos contrastes, com azul, amarelo, laranja, vermelho, com outros contrastes de corpo, em cores que faziam contrastes nessas outras 4 cores. E a Marilyn Monroe, ela trazia esse ideal de venda de imagem, de venda de celebridade. Então ela também se tornou o quê? Uma peça capitalizada. Então a imagem dela, a imagem da superstar ou da ícone model, da mulher perfeita, ela também foi colocada na arte como uma peça para ser vendida. E aí a gente consegue enxergar todos esses ideais de reduzir a imagem do todo a uma imagem apenas comercial. E a arte ganha um viés muito mais comercial a partir daí. Eu fui artista digital, eu fui ilustrador, designer, também desenho em papel, né? Desenho mais tradicional. E assim, comecei a desenhar, não sei, desde sempre eu desenho. Mas comecei a desenhar profissionalmente há cerca de 2 anos. 2 anos atrás, quando eu ingressei na faculdade, faço design digital na PUC Campinas. Quando eu ingressei na faculdade, eu comecei a perceber possibilidades do mercado de trabalho onde eu poderia me inserir e viver da minha arte. E assim, né, no âmbito digital, eu sigo um estilo totalmente diferente do que eu faço no papel. No âmbito digital eu gosto de abusar das cores, eu gosto de artes bem coloridas. Eu acabo fazendo artes com linhas mais grossas, com contornos mais grossos. Utilizo muita saturação, muito contraste. As sombras, eu trabalho com sombras chapadas. Eu gosto muito de abusar das cores, sabe? Quando eu entrei no digital, eu sempre busquei o contraste. O contraste, a palavra contraste é uma palavra que me aguça muito, sabe? Gosto dessa palavra, gosto de ver contraste, sabe? Gosto de trabalhar com cores opostas, gosto de trabalhar com cores que trazem ideias opostas. Por conta dessa dualidade, sabe? Desse conflito. Trabalhar com amarelo e cinza, por exemplo, que são cores totalmente opostas. O amarelo representando a felicidade, o cinza representando a apatia. E quando você junta essas duas cores, ela traz um certo conflito visual. Eu gosto de sabe, cutucar esse conflito, o mínimo que seja, sabe? De trazer essa dualidade mesmo, esses opostos, sabe? Nas cores, nas formas, nas ideias. No papel, eu comecei a desenhar sério no papel quando eu tinha uns 16, 17 anos. Hoje eu tô com 22. No papel eu sempre desenhei muito com caneta Bic e caneta nanquim. Caneta Bic preta e nanquim preta. E assim, quando eu comecei a desenhar no papel, sempre foi uma questão de expressão mesmo, sabe? Uma questão de expressão muito maior do que o digital me possibilita. É uma questão de externalizar sentimentos, externalizar conflitos internos, externalizar ideias e reflexões. E o preto sabe, a tinta preta não sei, é onde tudo faz sentido por essa questão que são mais intensas, mais internas, mais pessoais e mais obscuras de certa forma. E eu acabo também trabalhando com um estilo muito mais rabiscado no papel. É um desenho muito mais esquetivado, sabe? É muito mais rascunho do que no digital. Bom, a influência do realismo em mim, da técnica do realismo em mim, nunca foi muito forte, pra falar a verdade. Eu sempre gostei, desde criança, assim, de criaturas, né? Criaturas mitológicas. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha bonequinhos
de criaturas mitológicas, ele era meu favorito. Então, eu acho que por ter esse apreço sempre por criaturas, a técnica do realismo, ela nunca me chamou muita atenção pessoal, sabe? Acho lindo, acho maravilhoso, acho trabalho esplêndido, mas pessoalmente falando, eu enquanto artista, não é uma coisa que eu sinto, uma coisa que eu sinta vontade de fato de retratar, sabe? Mas atualmente eu venho fazendo um curso de desenho e assim, eu venho buscando um pouco da técnica do realismo. O curso que eu tenho feito, ele traz muita questão de anatomia, muita questão de proporção, mas ainda assim não é um realismo cru, não é um realismo nato, sabe? Ele tem uma pegada mais cartoonizada dos personagens, dos modelos. Então, ainda que eu tenha buscado essa influência, essa necessidade talvez de melhorar o meu trabalho através de estudos realistas de anatomia e tudo mais, ainda assim eu tenho aprendido e pretendo continuar a aprender, se tudo ocorrer como imaginado, para uma coisa mais cartoon, para uma coisa mais fantasiosa, para uma coisa mais não real. O meu traço, ele traz um pouco do que é o surrealismo, um pouco do que é o realismo, com um pouco de cubismo, um pouco de fauvismo, e também algumas questões corriqueiras que eu acabo encontrando e expressando também muito o que eu sinto. Por quê? Porque eu não sabia até estudar sobre que a gente precisava de uma identificação na arte para que a gente se sinta imerso e conectado com o que está sendo representado. Mas eu sempre tive essa visão de querer atrair o outro, de mostrar para o outro não só aquilo que eu sinto, mas provocar no outro aquilo que ele pode sentir, sem ser a partir do que eu senti, apenas o que ele sente. E isso sempre me instigou na arte. E quando eu ia para museus, quando eu ia para exposições, ou simplesmente observava algumas coisas em fotografia, afins, eu sempre me indagava muito do que aquela questão, do que aquele artista, aquela artista e afins estava tentando trazer à tona, estava tentando mostrar. E então eu comecei a me enxergar nesse meio desse processo artístico meu próprio e comecei a me apropriar dos meus próprios traços, que não são originários meus, por eu ter influência de outros meios artísticos, né, e de como a arte foi criada, mas que eu enxergo como meus, porque eu me utilizo deles. Então, eu acabo retratando muito o que eu sinto. Por exemplo, esses traços que estão aqui. Esses traços, ou mesmo esses e esses, eles são traços desconexos, que se encontram em alguns pontos, que retratam algumas questões, tem escritos nesses desenhos. Eu utilizo 4 ou 5 tipos de caneta com vários tipos de ponta para retratar essa confusão de sentimentos e de visões. E a arte abstrata entra como uma forma de não ter forma, e aí eu atrelo ela um pouco ao que é real, com as formas que não são reais se atrelando para mostrar algo que seja real. É uma ressignificação. Então essa ressignificação acaba trazendo os contrastes de cor, que eu gosto particularmente do preto, branco e bege, mas às vezes eu acabo também brincando um pouco com as cores para trazer essa mais do que dualidade de sentimentos e de expressões. Eu acabo me inspirando também muito em fotografia, porque eu também trabalho com fotografia. E eu fiz uns experimentos há um tempo atrás com a mistura de foto e arte. Não que a foto não seja arte, mas arte no sentido do rabisco, do desenho, dos traços finos, médios e grossos em cima, sobrepostos, o que a gente pode chamar de colagem, ou também o que a gente pode chamar de sobreposição artística. E foi um experimento bem legal que eu tive, porque eu utilizei tanto dessa minha expressão corporal, quanto da minha expressão artística de desenho e rabisco e afim, para fazer algo novo, para criar um ramo novo na arte do que ela é para mim, no meu quesito pessoal. Isso já é feito mundo afora, isso já foi muito feito na história, mas hoje, para mim, é novo. E acredito que para você que esteja assistindo esse edital e tendo percepção de todos esses tipos de arte que existem, todas essas sobreposições, ressignificações, momentos e afins, também esteja sendo algo novo.
Eu, por exemplo, trabalho com o nome artístico abstrato. Por quê? Porque eu tenho muito esse olhar abstrato sobre as questões, não atrelando tanto ao que é real. Que a arte, para mim, é um mundo que vislumbra, é um mundo abrangente, muito grande. Então, para mim, resumir o que é arte, para mim, foi muito complexo. E até hoje eu não consegui resumir. Então, eu acabei colocando nesse aspecto abstrato, justamente pelo abstrato trazer esse ideal de não conhecido, de não representado, sabe? Então, eu retrato o que é real, o que é sentido, mas não mostro o que ou quem sente. Eu mostro uma parcela do que é a partir do real, com a maior parte sendo abstrato, ou a maior parte sendo simplesmente uma foto rasa, mas na verdade com um ideal, ou um texto que complementa, ou uma questão artística de rabisco, de sobreposição, de colagem por cima, para mostrar essa profundidade, que é muito mais íntima, que não é sobre perspectiva de imagem, de óptica, mas sim sobre perspectiva de si e daquilo que está à sua frente, inerente a você. Bom, agora entramos no ponto principal do edital, que é a questão da arte realista, né? Essa discussão sobre a arte realista. É importante realçar que a gente não está aqui para desmerecer ou para tentar desvalorizar em momento algum a arte realista, porque a gente sabe da importância histórica e da importância técnica que esse estilo traz, né? Como a gente viu aí, o movimento histórico da arte, né? Toda a história da arte, ela traz consigo vários momentos em que a arte realista foi super estudada, né? Lá no Renascimento, onde tinham criações incríveis, né? Maravilhosas, com aquela questão de uma técnica surreal, de realista, harmonia, simetria das imagens, das criações. São, sabe, coisas que deixam qualquer um boquiaberto. O realismo mesmo, o movimento realista, onde existia a retratação de momentos cotidianos, né? E, enfim, a arte realista, no decorrer da história, ela não foi utilizada simplesmente na arte em si, né? Ela foi utilizada também para estudos de anatomia, fisiologia, anatomia humana, anatomia de animais, anatomia de plantas. Os primeiros registros se davam através de desenho de observação. Sabe, é uma importância enorme, gritante, né? Mas, hoje em dia, aqui em 2020, na contemporaneidade, existem muitas pessoas que ainda ficam com uma ideia um pouco limitante que artista, pintor, desenhista que tem talento de verdade são aqueles que fazem arte realista. Enfim, né? Isso é um conceito um pouco batido e a gente precisa entender que a arte ela acompanha o artista e acompanha o movimento histórico, o momento histórico. A arte, o artista e a história caminham juntos. E sabe, hoje em dia, na contemporaneidade, por vivemos em uma era globalizada, por vivemos na era da informação, existe a tendência dos artistas sempre tentarem mostrar algo na arte que emita uma mensagem, sabe? Seja ela política, seja ela filosófica, seja ela uma mensagem interna, sabe? Sobre sentimentos. Mas esse que é simbólico, esse que de reflexão, de questionamento, ele acompanha muito a arte contemporânea, né? E a arte, ela acabou perdendo como um pouco o principal como questão estética e agora na contemporaneidade o mais importante, o mais que caminha junto com a arte é o simbolismo, é a reflexão por conta do período histórico que a gente vive. Bem, segundo tudo que a gente acabou de ver da história da arte, que é o propósito desse edital, eu proponho para você uma pergunta. Você conseguiria me dizer o que é arte? Porque para mim, quando a gente fala de arte, a gente enxerga esse ramo de bifurcações e de histórias aonde a gente simplesmente acaba quase se perdendo dentro de tudo isso. Porque os momentos sociais, os traços que eram colocados, eles são totalmente ambíguos, eles são diferentes, apesar deles se completarem conforme o tempo passa. A arte ela tem um rumo, ela tem um ritmo, ela vai mudando conforme o mundo muda, conforme a gente muda, conforme a nossa visão muda, conforme as técnicas aparecem. A tecnologia hoje também influencia muito na arte, mas o que é arte?
sabe? A gente não consegue dizer o que é especificamente, justamente por ela estar nessa eterna transmutação, nessa eterna diferenciação do que ela é, do que ela foi e do que ela pode ser. A arte, eu não costumo dizer que ela é abstrata, porque a abstrata ela acaba se referindo a um momento da história da arte, mas ela é justamente poliforme. Ela não pode ser premeditada. Porque você falar que a arte é isso, você está colocando a arte no eterno presente. Ela nunca vai ter um futuro, ela nunca vai ter uma evolução. Então, se a arte é isso hoje, tudo bem. Mas se a arte é isso, aí não está tudo bem. Lógico, não atrelando esse ideal que eu estou falando a questões psicológicas, de vertentes de psicologia, psiquiatria, estudos do humano em geral. Porque tem um porquê da gente ser expressivo e expressar a arte, mas quando a gente fala de expressar a arte, eu quero saber o que é a arte. Não o que fomenta a arte, não o que instiga a arte a surgir. Porque a arte ela sai de si, ela se torna material. E o material não tem um psicológico, ele tem uma intenção psicológica ali em cima. Mas o movimento em si, o que é? A gente não pode falar o que é. A gente pode falar o que foi e o que está sendo, mas nunca o que vai ser. Mas a gente pode falar que a arte é bonita, que a arte representa tal coisa, que a arte abrange tal questão, que a arte se adequa a tais conceitos de arte tal, X, Y e Z. A gente pode, porque isso é a nossa visão atual, é o nosso presente. É você ir no museu, observar um quadro e falar, esse quadro retrata X e X e X para mim, a partir de visão, a partir de emoção, a partir de traço, a partir de cor, a partir do que for. Ele vai representar algo para você. Mas hoje, principalmente por tudo que eu disse no processo de globalização que a gente vive e que a gente viveu nos períodos do pop art e anterior também ao surrealismo, a gente consegue enxergar essa imersão muito maior, essa necessidade de se identificar com a arte, seja ela por um feed de celular, seja ela diretamente no museu, num mural pintado na rua, atrás de um ônibus, aonde quer que seja. A arte ela acaba hoje tomando conta de todos os lugares, justamente por se atrelar também a questões de marketing e a questões capitalistas, que foi um ideal introduzido também pelo pop art e pelo surrealismo em partes, e acaba sendo corriqueiro. É impossível. E hoje, né, também por conta da globalização, existem vários movimentos adversos no mundo todo. A gente tem um movimento artístico no Japão, um movimento na Europa, um movimento em toda a Ásia, digamos assim, na Rússia, na África, em continente africano inteiro, nos Estados Unidos, aqui, em qualquer lugar. A gente vai ter arte em todos os lugares, sendo muito fomentada por pessoas, e em alguns locais até ela tentando ser calada, justamente por ela estar muito atrelada a esse processo de globalização, esse processo de protesto, de reivindicação de voz. Então a gente tem às vezes institutos ou museus e afins sendo fechados por pessoas que detêm o poder sobre esses espaços, e a gente acaba tendo um entrave muito no que a arte significa hoje. Porque ela é um combustível, ela é bonita, ela faz carinho nos olhos das pessoas, sim. Ela serve de capitalismo, ela serve de venda, de compra, né? E acaba sendo um processo global mesmo, acaba sendo tudo muito bem atrelado ao ideal de que a gente vive no mundo de arte. Só que a arte também toma outros rumos a partir disso. Ela não está se limitando ao que é global, ela também não está se limitando só ao que é capital, só ao que é monetizado, ou ao que é convidativo ou não. Ela está tomando outros rumos, ela está se apropriando de tudo isso de bagagem que ela tem para tomar rumos diferentes. Então, eu acredito muito nesse potencial de que a arte ela vai acabar se tornando tão grande que um dia a gente não vai ter nem o controle, digamos assim, sobre ela. Não que a gente já tenha tido, mas que ela vai se autossustentar, que ela vai se autocriar.
e que esse império e monopólio nosso sobre a arte, ou da arte para nós, vai acabar abrangendo mais coisas e mais vieses e horizontes por aí. Então, a arte, ela é um conceito mutável e um conceito muito complexo. A arte, ela acompanha o artista e o momento histórico por qual ela se nasce, se cria, se passa, né? E o campo da arte contemporânea é um campo de relações. E algumas pessoas acabam questionando hoje em dia o que é arte, né? E Nelson Goodman, um filósofo contemporâneo, ele fala que essa pergunta, o que é arte, não é uma pergunta certa, não é uma pergunta válida. O importante é perguntar quando é arte.